Olá pessoal, Mundo FG está no ar com informações. A OMS estima que 10% da população mundial já tenha contraído o novo coronavírus, o que equivale a aproximadamente 700 milhões de pessoas, número bem maior que os cerca de 35 milhões de casos confirmados no mundo desde janeiro. O diretor de emergências da OMS, Mike Ryan, foi quem anunciou a estimativa e disse ainda que somente parte dos contaminados apresentaram sintomas. Exercício físico pode funcionar como vacina e como remédio para várias questões da nossa saúde física e mental, inclusive durante a pandemia. A importância da atividade física durante a pandemia ela passa por todas as áreas. Primeiro, no controle de doenças que são muito prevalentes na nossa população. Por exemplo, a gente sabe que que o exercício ele ajuda tanto a prevenir quanto a tratar obesidade, sobrepeso, diabetes, hipertensão, que são doenças altamente prevalentes na nossa população. Inclusive, pessoas que são acometidas por elas são as pessoas que têm maior chance de morrer e ter eventos graves em função do Covid. Só para se ter ideia, do risco que está acontecendo da interrupção da atividade física, por si só o descontrole de parâmetros cardiocirculatórios gerados pela interrupção da atividade física pode gerar mais de 3 milhões de mortes no mundo por ano. Além disso, o que a gente sabe é que a atividade física também é muito importante para a saúde mental. A gente tem um estudo com mais de 1.000 pessoas, por exemplo, mostrando que as mulheres que interrompem a prática de exercício nesse momento de pandemia, elas correm um risco 134% maior de desenvolver depressão. Então tem a saúde física, tem a saúde mental e tem o risco de adoecimento. A gente sabe também que, por exemplo, se eu considerar uma pessoa sedentária, um idoso sedentário, entrando num momento de risco de infecções respiratórias, como o outono e o inverno, 50% dos sedentários adoecem. Agora, se essas pessoas se tornarem fisicamente ativas antes de entrar durante o período crítico, de verão, de outono e inverno, a chance delas adoecerem, a quantidade de pessoas que adoecem, dizendo melhor, cai de 50% para 13%. E se elas já fossem fisicamente ativas antes de entrar no período de adoecimento, a chance delas, a quantidade de pessoas que ficavam doentes era 8%. Ou seja, o exercício é bom para melhorar a saúde como um todo, a saúde física, a saúde mental e fazer com que as pessoas adoeçam menos, tenham menos risco de se infectar. Porque o exercício também pode fortalecer o seu sistema imune. Mas é claro que o exercício físico só deve ser feito com segurança. Por isso, um estudo com especialistas da UFG e de várias partes do mundo propõe soluções para as pessoas se exercitarem de forma segura. E a principal conclusão é que, no final das contas, as pessoas podem se exercitar, tanto durante a pandemia, mesmo com as medidas restritivas, quanto depois da pandemia. Porque o que a gente viu é que existem questões de segurança que são facilmente respeitadas, com distanciamento, com higiene, é uma questão de educação e consciência, e também questões técnicas do exercício, como organizar o exercício para ele não abrir janelas de oportunidade para o vírus, como organizar o exercício para fortalecer o seu organismo, como organizar o exercício, por exemplo, para minimizar o manuseio de equipamento, tomar menos tempo do seu dia, e até mesmo para ele ser menos difícil, menos sofrido com o uso de máscaras. Então, nossa conclusão é que é totalmente possível se exercitar com segurança e com conforto, desde que se empregue o conhecimento técnico para isso. O que a gente tem discutido muito é que o exercício ele é extremamente importante para diversas partes da nossa saúde. Então, não é uma questão de se ele deve ser feito nos mais diferentes locais, mas simplesmente de usar o conhecimento para saber como ele deve ser feito. A UFG, em parceria com a Secretaria de Cultura do Estado de Goiás, está desenvolvendo um mapa que vai indicar artistas goianos para receberem recursos da Lei Aldir Blanc de apoio emergencial ao setor da cultura. As inscrições para participar do mapa terminam hoje, 8 de outubro. O mapa goiano ele foi criado a partir da demanda da Lei Emergencial Aldir Blanc, a fim de cadastrar os trabalhadores da cultura para o recebimento do recurso proveniente da lei. Os mapas culturais já existiam enquanto plataforma digital desde 2013, visando mapear os artistas, equipamentos culturais, projetos, ações, enfim, mapear as pessoas, os espaços e as ações de cultura. E, então, dessa forma, a partir dessa demanda da lei emergencial, foi criado um mapa goiano para exatamente conhecer quem são
os atores, as instituições que pertencem ao campo de produção cultural do estado de Goiás. Então, para aqueles que querem acessar os recursos da Lei Aldir Blanc, o cadastro deve ser feito até dia 8 de outubro, pelo site www.mapagoiano.cultura.gov.br. Então, essas pessoas que querem pleitear esse recurso têm que cadastrar até esse período. Porém, o mapa, ele é um mapa permanente, então ele serve de mapeamento, né, dessas pessoas, dos trabalhadores de cultura, artistas, como eu falei. Então ele vai ficar sempre no ar e ele sempre vai estar sendo atualizado a partir do momento em que as pessoas acessarem e atualizarem seus dados, seus projetos, suas ações. A inflação para a população de baixa renda cresceu em setembro, segundo dados da Fundação Getúlio Vargas divulgados nesta terça-feira. No mês passado, a taxa ficou em 0,89% contra 0,5% em agosto. Com esse resultado, a inflação para a parcela mais pobre acumulou uma alta de 4,5% em 12 meses. Já o índice que mede a inflação de famílias que ganham de 1 a 33 salários mínimos cresceu cerca de 3,5% em um ano. O que elevou os índices foi o aumento dos gastos com alimentação, educação, leitura e recreação e vestuário também. Dentre os itens que tiveram maior alta no mês de setembro, se destacam o arroz e o feijão, com alta de 15%, e o óleo de soja, que subiu 30%. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, descartou a possibilidade de o auxílio emergencial continuar em 2021. Segundo ele, o auxílio e o decreto de calamidade por conta da pandemia só vão até dezembro, sem chance de prorrogação. O Mundo UFG vai para um rápido intervalo e já volta. O Instituto Nacional de Meteorologia alerta para o risco de morte por hipertermia por causa da onda de calor no Tocantins e na região centro-oeste. Essa onda de calor começou no dia 5 e deve seguir até sexta-feira, com temperaturas 5 graus acima da média. Para não ter problemas, é preciso ingerir bastante líquido, evitar atividades físicas ao ar livre entre 10 da manhã e 5 da tarde e usar protetor solar. Em caso de emergência, entre em contato com a Defesa Civil pelo 199. E não para por aí, viu? Setembro de 2020 foi o mês mais quente da história, de acordo com o Serviço Europeu de Mudanças Climáticas Copérnicos, que leva em conta temperaturas do mundo todo. O mês passado bateu o recorde, que era de setembro de 2019, com uma temperatura de 0,5 grau acima. De acordo com os cientistas, 2020 deve continuar com altas temperaturas e passar a ser o ano mais quente da história, que até então era de 2016. Além do calorão, você tem a sensação de que está chovendo menos nos últimos anos? Quando falta chuva, falta água para abastecer as casas, para produzir alimentos no campo e a umidade relativa do ar despenca. O Marcelo Pedro conversou com um especialista da UFG para entender se de fato as chuvas estão diminuindo e por quê. Professor Diego, fala para a gente, assim, os dados pluviômetros indicam que as chuvas têm diminuído na capital. Por que isso tem acontecido? Bom, Marcelo, na verdade, nós temos que afirmar com muito cuidado essa questão de diminuição das chuvas. Na verdade, temos que considerar qual o intervalo que está havendo essa redução de chuvas, certo? Porque é o seguinte, se pegarmos toda essa temporal de dados, nós vamos perceber que há anos que há um maior volume de precipitação com relação à média, e outros anos vai haver uma diminuição, né, um menor volume com relação às médias. É uma gravidade assim, que é inerente ao próprio elemento climático que é a chuva. Com a temperatura, não, aí a gente consegue ver que está tendo realmente um incremento, né, um aumento das temperaturas, principalmente as mínimas, né? As noites estão ficando cada vez mais quentes. Mas quando analisamos a precipitação, aí a gente não consegue ver uma tendência de aumento ou diminuição. É algo extremamente variável no decorrer dos anos. Por isso é bem complicado a gente fazer esse tipo de afirmação. Quando você olha para um recorte temporal
10 anos, 5 anos, aí você consegue ver uma tendência, né, de aumento e diminuição. Só que no ano seguinte essa tendência quebra. Acaba diminuindo, aumenta, fica 3 anos aumentando a precipitação, depois volta a cair de novo. Então é algo que a gente não consegue ainda explicar o porquê que há essa variação, porque a gente percebe que a precipitação ela é naturalmente variável, tanto no tempo quanto no espaço também. Existe, por exemplo, um aumento nesse período de tendência de baixa? Se a gente olhar principalmente para esses últimos anos, de 2015 para cá, foi o maior período de anos que tiveram abaixo da média. Isso é importante, né? O que será que está acontecendo em 2015 e 2019? E o que está fazendo essa redução das chuvas dos últimos anos durar mais tempo? A ciência tenta descobrir. Tem muitos estudos relacionando chuva com o El Niño e Laninha, que são aquecimento e resfriamento do Oceano Pacífico. Mas aqui, para nossa região, o que parece afastar a chuva é o desmatamento. Tem até um estudo que já foi publicado numa revista científica internacional de uma pesquisadora dos Estados Unidos, que ela comprovou que o desmatamento no estado de Roraima está incidindo na diminuição de chuvas, na diminuição e no deslocamento das chuvas para a porção mais a oeste do estado. Para nossa região, a gente não tem esse estudo ainda que comprove isso. Mas por questão de lógica, se a gente perceber como que é o mecanismo de produção de chuvas aqui no estado de Goiás, né, que é por conta dos rios voadores, que transportam a umidade da região amazônica, da floresta amazônica, para a região centro-oeste, sudeste, até sul do Brasil, a gente percebe que quando chove em Goiás, né, nosso período chuvoso, ela é sobretudo condicionado pelas massas de ar que vêm da região norte para a porção centro-oeste. E nesse deslocamento, esses sistemas transportam a umidade dessa região amazônica para a nossa região aqui em Goiás. E aí, por questão de lógica, se nós estamos destruindo a floresta amazônica, nós estamos acabando destruindo esse mecanismo de transporte de umidade, né? Então, cada vez que a floresta tiver uma contração, né, uma diminuição, esse mecanismo de transporte de umidade ele vai sendo enfraquecido. E, por questão de lógica, que não foi comprovado cientificamente ainda, se esse transporte está sendo enfraquecido, né, por conseguinte, as nossas chuvas vão diminuir cada vez mais, né? O senhor me disse que ainda existe aí uma incerteza com relação a essa diminuição ou não, se é um ciclo ou se de fato está diminuindo, né? Mas já é possível se fazer algo para que, caso de fato esteja diminuindo, a gente consiga mudar essa situação? Marcelo, as possibilidades são infinitas, né? A gente trabalha com a questão da conservação ambiental, não que devemos colocar uma cerca e preservar e, né, isolar aquela vegetação. A gente trabalha com o viés de uma exploração sustentável dos recursos naturais, né? Então, nós temos uma série de possibilidades, uma série de recomendações para que se preserve as nossas florestas, né, a nossa vegetação, as nossas savanas, também o Cerrado tem uma grande contribuição como caixa d'água, né, nos recursos hídricos no Brasil, principalmente pensando nas águas subterrâneas. Só que, na prática, essas indicações, essas medidas não são implementadas, né, infelizmente. Então, como eu comentei, como tem a falta de água, né, os gestores públicos procuram a universidade, procuram os técnicos, procuram as possibilidades de recuperação dos mananciais, né, dos recursos que são produtores de água, né, que nós utilizaremos depois. Só que aí, quando vem as chuvas, acaba que não são implementadas, né, porque, tá com a água, né, para que eu vou preocupar com isso agora? Então, por conta dessa sazonalidade das chuvas, a gente não tem uma medida que efetivamente e paulatinamente, né, ela perpetue essa política de preocupação e de recuperação dos nossos recursos hídricos. As eleições municipais de 2020 receberam o maior número já registrado de candidatos da área da saúde. Este ano são cerca de 19 mil técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, médicos, biomédicos e enfermeiros que se registraram. Um aumento de 10% quando comparado a 2016, ano do último pleito municipal. Naquele ano, houve menos de 17 mil candidaturas de trabalhadores da saúde, segundo o Tribunal Superior Eleitoral.
De acordo com especialistas, esse aumento não é surpresa, já que a pandemia do novo coronavírus deixou a saúde pública em evidência nos últimos meses. O Dia das Crianças está próximo e para o comércio a crise econômica parece que não vai ser tão prejudicial nesse feriado. Pelo menos é o que diz uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e da Offerwise. 72% dos consumidores devem ir às compras e movimentar mais de 10 bilhões de reais. A maioria diz que pretende pagar em dinheiro, mas a maior parte dos entrevistados também vai fazer a pesquisa de preço antes de comprar. O Mundo FG vai para um rápido intervalo e já volta. Pesquisadores da UFG apresentaram um protótipo de um reanimador automatizado que poderá ser usado no atendimento emergencial a pacientes com a Covid-19. O equipamento foi desenvolvido por uma parceria entre mais de 40 pesquisadores de 12 universidades brasileiras. O reanimador é composto de um ambu, essa espécie de balão que, ao ser pressionado, leva ar para os pulmões de pacientes com insuficiência respiratória. O diferencial é esse motor, que pode ser configurado para manter os padrões de frequência de movimento e volume de ar que é bombeado, substituindo o papel de um profissional da saúde. Isso também reduz a exposição ao vírus e o risco de contágio. Ele não pode ser comparado, né, com um ventilador mecânico, mas a vantagem dele é ter um custo inferior. O projeto atualmente, nessa última versão, está em torno de R$ 2.500. A gente consegue entregar um volume satisfatório e a utilização dele seria, num caso de uma emergência, né, o paciente está esperando uma vaga em alguma UTI para um ventilador adequado, poder utilizar ele sem precisar expor o profissional da saúde a algum risco desnecessário. A tecnologia desenvolvida ainda precisa passar por uma fase de testes com humanos e ser certificado pela Anvisa. Depois ele poderá ser produzido em escala industrial. Tem a certificação da Anvisa, né? Por isso que estão sendo feitos os testes, o teste de ruído, o teste de campo eletromagnético. Então vai ser tudo certificado. O equipamento foi desenvolvido no projeto FastemVita, que possui pesquisadores e membros nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. Semanalmente, eles realizaram reuniões remotas para compartilhar experiências e conhecimentos específicos. O FastemVita ele surgiu dentro da estrutura do INESC Brasil como uma rede de cooperação que, dentro desse instante, desse momento, né, da pandemia, o INESC viu uma oportunidade de acionar a rede de colaboradores e, através dessa rede, pensar em soluções que pudessem auxiliar o maior número de pessoas. Desde o início, o foco foi a colaboração. Então, a partir de ideias que surgiam mesmo lá de Portugal, que foram trazidas por parte da equipe, os pesquisadores foram se reunindo, né, remotamente, e distribuindo possibilidades de quem poderia contribuir com o quê, desde a parte de eletrônica, mecânica, a parte de biomédica, divulgação, e-mails digitais, conseguir recursos. E então foi dessa maneira, sempre através de ferramentas de colaboração e rede mesmo de pesquisa. Dentro da UFG a gente teve a contribuição de várias unidades, tá? Teve a AMC, né, o pessoal da mecânica, da elétrica, da computação. Em Aparecida teve a contribuição da Faculdade de Ciência e Tecnologia. Foram equipamentos, né, disponibilizados, a máquina de corte a laser, impressora 3D. A gente conseguiu fabricar, né, junto com a rede das universidades, fabricar o primeiro protótipo, né. Qualquer pessoa interessada pode conhecer os processos necessários para contribuir com a fabricação. É também possível ajudar a desenvolver o equipamento de outras formas, com materiais, doações e até mesmo tempo como voluntário. No site contatofastemvita.inescbrasil.org.br há mais informações. A maioria das peças são comercializadas
um comércio regional, local, não tem grande especificação. E as outras partes são feitas por manufatura aditiva, que é o processo de impressão 3D no PLA. Já é um processo muito difundido pela sociedade. Muita gente tem essas máquinas em casa como um hobby, né? É um material que é aceito pela Anvisa e a gente consegue fazer uma rede de fabricação. Então, em qualquer lugar do Brasil, uma pessoa que tem uma máquina dessa poderia colaborar com a fabricação. Muita gente está usando mais o WhatsApp para trabalhar e até estudar durante a pandemia. E isso é uma preocupação dos servidores e colaboradores da UFG, que foram ouvidos durante uma pesquisa. Por isso, a universidade desenvolveu uma campanha sobre como usar a ferramenta na pandemia. E aí a gente vai nesse rumo do trabalho, né, nesse mercado de trabalho, agora também tem que trabalhar com relações profissionais dentro do ambiente do WhatsApp. E isso aí começa a causar todo um processo, ao mesmo tempo que, poxa, facilitou muito a minha vida, eu tenho um desconforto ao mesmo tempo em que, ok, eu preciso agora responder clientes por ali, eu preciso agora prestar relatórios pelo WhatsApp, eu preciso prestar contas, eu preciso estar online o tempo todo para realmente conversar. E aí começa realmente a fazer com que nós tenhamos ali 8 horas, digamos assim, de trabalho no WhatsApp, que são ainda mais esticadas, porque há uma pressão de eu preciso mostrar o que tenho feito diariamente na minha profissão, no meu trabalho, enfim, para conseguir empregado. Então são várias coisas que começam a acontecer e faz com que nós realmente repensemos o próprio uso da ferramenta. E no âmbito educacional, professor, né, na relação com o professor, aqui no ambiente universitário, como é que fica? Então, acho que na relação da educação, a gente vive realmente momentos onde o professor precisa se adaptar a um processo até, então, novo para muitos deles, e neste caminho falar o que eu posso realmente fazer para agregar ainda mais conhecimento para a minha classe, para a minha turma, para os acadêmicos e acadêmicas do curso que leciono. E aí a gente começa a criar várias ferramentas. Eu uso o SIGA para realmente postar material e criar fóruns. Eu posso usar um Classroom para realmente criar outro tipo de dinâmica, outro tipo de atividade. Eu posso usar o WhatsApp para, durante a semana, conseguir mandar informações de grupos que participam, consigo mandar agora livros, né, em PDF, realmente que possam ser disponibilizados de forma online, enfim, consigo fazer outras coisas. O que você daria de orientações gerais para a gente tentar não ultrapassar o limite do uso do WhatsApp? Se a gente fosse fazer esse pilar, eu diria primeiro, quais são os termos que você colocou? Inclusive lá no seu plano de aula, né? Inclusive lá no SIGA, inclusive lá no seu manual na hora de fazer uma contratação. Qual que é o tempo que você pode ou não responder às pessoas? Em quanto tempo você vai realmente criar essa resposta? Eu respondo vocês ao longo do dia, entre 8 e 18 horas. E peço aí no mínimo 3, 4 horas para realmente colocar uma resposta ali. Eu gosto muito dos termos. Que tipo de termos é aplicado à sua rotina, à sua vivência, à sua construção profissional? Isso no ambiente acadêmico, conversar com os alunos, falar realmente sobre a importância de que eles respeitem os horários, da mesma forma como nós, professores, também precisamos respeitar os horários dos próprios acadêmicos, até por uma questão de saúde mental, uma questão de equilíbrio, enfim. Então, eu gosto muito dos termos. Criar termos, horários de tempo de resposta, horários realmente que você vai estar disponível online, e a partir disso a relação já fica muito mais leve. Pedir para que sejam evitados textos muito grandes, se você preferir um áudio, por exemplo, para conseguir resolver as coisas, perguntar se eles também estão aptos a isso. Eu gosto muito desse processo de você está apto, você quer participar deste grupo, até porque eu posso ter acadêmicos que não tenham sequer um celular para conversar comigo. Então, você quer realmente participar desse processo? Eu acho que isso é um grande pilar, essa construção de termos. Feito isso, a gente sabe como conduzir nos próximos passos. O Mundo UFG fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, se cuide e até a próxima.